Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre adubação verde com guandu. Nós vamos adubar algumas plantas na horta, no jardim, no pomar, tá certo? E o guandu é essa leguminosa aqui, né? Arbustiva, né? Ela é uma planta bianual, ela produz bastante biomassa durante 2 anos e depois ela perde muito vigor e a gente renova, faz um novo plantio. Quem teve a oportunidade de assistir o vídeo sobre o primeiro giro na propriedade, 2 meses e meio mais ou menos atrás, pode comparar, né, como que o guandu cresceu nos últimos 2 meses e meio, tá certo? Nós estamos aqui, eu tenho 2 metros, o guandu já dá com mais de 3 metros. E ele está começando a florescer, tá certo? E algumas plantas iniciando a formação de vagem. Então esse é o momento ideal para a gente fazer adubação verde, porque é o momento que a planta acumulou mais biomassa e essa biomassa está rica em nutrientes, principalmente nitrogênio, que é um dos nutrientes mais importantes para a planta, tá certo? Então nós vamos fazer, quem assistiu o primeiro giro, a gente tinha recém-plantado, né, essas plantas de mamoeiro, né? A sombra aqui do guandu já está prejudicando um pouco o mamão está estiolando muito, né? Tá certo? Então a gente precisa realmente fazer esse manejo para a gente poder abrir mais luz para o mamoeiro também, tá certo? Então nós vamos pegar a ferramenta para a gente começar a fazer o manejo da planta do guandu. Bom, pessoal, para fazer o manejo a gente usa essas ferramentas, um facão mais pesado, outro um pouco mais leve e o serrote de poda. O serrote facilita muito, porque o guandu ele cresceu bastante, né? Engrossou muito o caule principal aqui, então realmente só com facão, se eu fizer isso aqui, eu posso lascar. Então vocês vão ver como que eu vou fazer o manejo aqui, tá certo? E depois a gente utiliza o facão, tá certo? Então eu vou utilizar o serrotinho de poda, né? E depois eu utilizo o facão. O serrote de poda é bom que ele não deixa lascar, né? Então facilita bastante. Então vocês podem ver que já entrou bastante luz, né? Para o mamoeiro aqui. E aqui a gente vai deixar um pouco de ramo. Então nós vamos deixar um pouco de ramos fino nas plantas aqui, tá certo? Para poder esses ramos produzirem vagem, produzir semente, para a gente poder continuar multiplicando o guandu aqui na propriedade. As leguminosas são tranquilas, né? Eu comprei essa semente, um pouco de semente, mais ou menos uns 5 anos atrás, e todo ano a gente vem multiplicando essas sementes. Então, uma vez que você adquirir um pouco de semente, você consegue ficar independente de nova compra de sementes por muito tempo, tá certo? Então, vocês estão, para ter uma ideia, a quantidade de biomassa, né, que foi produzida por 2 plantas. Depois a gente vai mostrar para vocês ali que a gente fez a pesagem de biomassa de algumas plantas, né, para ver o potencial de produção de ciclagem de nutrientes, né, pelo guandu, tá certo? E agora nós vamos picar um pouco esse material para facilitar as adubações de cobertura com o guandu. Então, para facilitar, né, a gente fazer as adubações, a gente vai picar. Então a gente está pegando um facão de um pouco mais pesado, né, para cortar essa biomassa. Então vocês estão vendo aqui, ó, que já está no início do florescimento, início de formação de vagem também. A gente vai ver melhor em outras plantas ali para frente. Então a gente vai
Isso facilita depois para a gente distribuir. E aí a gente começa a fazer as adubações de cobertura. Então vamos fazer um pouco de adubação aqui no mamoeiro. A gente vem colocando a biomassa aqui no entorno da planta, né? Um ponto importante, gente, é quando for fazer adubação com biomassa de leguminosa, é vocês tomarem um cuidado de não chegar a biomassa muito próximo das plantas. Deixar pelo menos ali uns 20, 25 centímetros de distância das plantas. Por que disso? Porque, então vocês estão vendo aqui, ó, a gente deixou um pouco distante, porque esse material ele é muito rico em nutrientes, principalmente nitrogênio. Então os micro-organismos do solo, eles vão vir e ficar debaixo aqui decompondo esse material. Esse material decompõe muito rápido, porque ele tem uma relação CN menor do que 30, tá certo? Então, na realidade, isso aqui vai ter uma grande atividade microbiana e vai esquentar por baixo dessa biomassa. E se essa biomassa estiver muito próximo da planta, além de criar um microclima muito favorável para a umidade, também pode esquentar e afetar a planta também. Então a gente deixa a biomassa, geralmente na projeção da copa da planta, um pouco afastada, tá certo? Então no mamoeiro a gente fez dessa forma aqui, ok? E aí eu vou picar um pouquinho mais esse material para a gente fazer adubação em outras plantas aqui. Bom pessoal, então a gente fez o manejo dessas 3 plantas de guandu aqui. Fizemos uma adubação de cobertura aqui nos mamoeiros, né? Tá certo? Vocês estão vendo que a gente tomou aquele cuidado de não chegar muito próximo da planta, tá certo? E os mamoeiros aqui, a gente fez um vídeo específico sobre o plantio de mamoeiro, está disponível lá. A gente geralmente planta 3 plantas por cova e agora está começando o florescimento. E a gente vai fazer a sexagem do mamoeiro, tá certo? Então a gente está começando, então isso a gente vai mostrar também a sexagem em outro vídeo, tá certo? E agora a gente vai pegar um pouco dessa biomassa que a gente picou melhor aqui, ó, para a gente fazer adubação de cobertura em outras plantas aqui, tá certo? Então nós vamos pegar esse material. E nós vamos levar esse material até no canteiro ali para a gente fazer algumas adubações. Bom pessoal, então aqui a gente vai fazer algumas adubações aqui. A gente tem aqui um capim-cidreira, alguns pés de tomate, pé de mamão, né? Então a gente vai distribuir um pouco dessa biomassa, né? No canteiro aqui, mas é aquilo novamente, né? Tomando cuidado para não chegar muito próximo das plantas, tá certo? E aqui, gente, o guandu, as leguminosas de um modo geral, como elas têm uma relação CN muito baixa, abaixo de 30, 20 para 1, elas decompõem muito rapidamente, tá certo? Principalmente aqui, que a gente molha mais, né, tem um cuidado maior, que é um início de formação de uma horta, de umas plantas medicinais. Então, dentro mais ou menos de um mês, se a temperatura permanecer alta e se tiver umidade, esse material já vai ser quase tudo decomposto. De menos, né, esses materiais mais lignificados, né? Esses materiais mais lignificados, eles vão demorar mais a decompor, vão ficar no canteiro por um bom tempo, né? Mas as folhas, os ramos mais tenros, vão ser decompostos rapidamente, vão ser liberados nutrientes rapidamente e a planta vai receber esse benefício dessa adubação verde rapidamente, tá certo? E a adubação verde, além de o aporte de nutrientes, né, tá certo? Ela também melhora a parte física do solo, ela aumenta a atividade microbiana. Quando você faz a poda do guandu lá,
o sistema radicular, grande parte do sistema radicular vai morrer, vai ficar no perfil do solo, né? Então a gente fala que aporte de matéria orgânica em profundidade. Então tudo isso são benefícios realmente da adubação verde, e nesse caso aqui do guandu, ok? Então nós vamos continuar fazendo aqui a adubação verde aqui, né? Então aqui a gente tem uma couve, tem um pé de mamão nascendo, tem um pouco de hortelã. Então geralmente, como é tudo em pequena escala, a gente planta tudo junto aqui, tá certo? Nós temos mais umas plantas de couve. A gente coloca entre as plantas aqui. Um pouquinho ali atrás. Aqui a gente tem um manjericão, né? Um manjericão bem desenvolvido. Tá certo? Então, de tempos em tempos a gente vem fazendo essas podas, né? De guandu, de gliricídia, de leucena, né? E vem fazendo essas coberturas, né? Então isso ajuda muito, né? Substitui grande parte do adubo químico ou ao orgânico, né? Ou esterco animal que você teria que colocar, tá certo? Bom, gente, então aqui eu comentei com vocês que o guandu estava começando a florescer. Essa planta aqui está um pouco mais adiantada, né? Então a gente vê bastante flores, né? E o início de formação de vagem, tá certo? A vagem ainda está bem verde, né? Bem tenra, né? Então é facilmente decomposta também, tá certo? E agora, quando a gente estava aqui, tinha várias mamangavas, né? Que é aqueles besouros grandes, né? Que faz a polinização do maracujá. Estava aqui no guandu aqui, visitando as flores aqui. Então, assim, eu tenho esse hábito, né? De sempre, quando tenho alguma área de maracujá, colocar algumas plantas de leguminosa que florescem bem. Então, a crotalária, o guandu, que isso atrai bastante a mamangava para dentro da área de formação, tá certo? Bem interessante. E outro ponto que a gente fez é medir. A gente podou uma planta de guandu, né? E a gente pesou a biomassa total dessa planta. Então a gente tem uma balança de mão aqui, tá certo? A gente coloca aqui, ó, a biomassa nesses sacos, né? E a gente tem essa balancinha aqui que vai falar quantos tem de biomassa, né? Então a gente mostra aqui, ó, tem quase 4 kg de biomassa, tá certo? Quase 4 kg de biomassa aqui, tá certo? Então, esses 3 sacos aqui, eu já pesei, eles deram mais ou menos 11 kg de biomassa, tá certo? O guandu, nessa fase, ele tem mais ou menos uns 30% de matéria seca. Então 11 quilos, 30% vai dar mais ou menos, como é que é? Vai dar 3 quilos mais ou menos, 3 quilos e poucos de matéria seca. Ele tem 3% mais ou menos de nitrogênio, então vai dar mais ou menos ali uns 500 gramas mais ou menos de nitrogênio. E também, como não só tem nitrogênio, né? Tem fósforo, tem potássio, tudo na biomassa, então essa quantidade aqui equivalente a uma planta, ela equivale a mais ou menos a 500 gramas de uma formulação 20-05-20, que a gente usa muito na adubações de cobertura de pomares e hortas, de um modo geral, e jardins também, tá certo? Então é aquilo que eu comentei com vocês. Se vocês fazem essa adubação verde, você reduz muito a necessidade de adubo químico, né? E assim, é interessante que ontem eu encontrei com um colega que é produtor aqui em Visconde do Rio Branco, né? Produz muita fruta, né? E ele estava reclamando muito do preço do adubo, né? Ele comentou comigo que um saco de cloreto de potássio estava R$ 480 reais. Eu assustei um pouco, porque tem muito tempo que eu não compro adubo mineral. E aí eu fui na internet olhar o preço da formulação 20-05-20, né? Está mais de R$ 500 reais um saco de 50 quilos, né? Então, assim, a adubação verde, além dos benefícios para melhorar a qualidade do solo, né? Aporte de matéria orgânica também é uma forma de você também economizar também, tá certo?
O guandu é uma planta bem rústica, então se você tiver uma área um pouco mais marginal na propriedade, né, você pode plantar lá e deixar o guandu que ele fixa nitrogênio, ele pega nitrogênio do ar, então ele não precisa de fazer adubações nele, né? Tá certo? Então é bem interessante você trabalhar com várias leguminosas dentro da propriedade, principalmente pensando num sistema mais sustentável de produção. Pessoal, a gente vai aproveitar o material que a gente pesou lá do guandu, né, para fazer a adubação nesse jardim aqui. A gente está começando a formar os jardins, né? No vídeo sobre o primeiro giro não tinha ainda essa formação de jardim, né? Então isso aqui a gente está formando uma área com beijo, né? O beijo ela precisa de meia sombra, precisa de muita umidade, né? Então é uma planta bem exigente e em fertilidade também. Então aqui a gente está debaixo de uma árvore de nim enorme, né, que a gente já comentou com vocês. Inclusive o nim aqui está florescendo, né? Vocês podem ver aqui as florzinhas do nim, né? Tá certo? E ele dá uma sombra muito grande, então ele dá um microclima muito favorável para o desenvolvimento do beijo, tá certo? E o beijo precisa de muita matéria orgânica, então toda folha de nim que cai, né, a gente faz o rastelo, coloca no solo com matéria orgânica, né? Então a gente tenta enriquecer o máximo possível de matéria orgânica no solo. E aí a gente vai fazer as adubações aqui de cobertura, também com o guandu, né? Então sempre tomando cuidado para não chegar muito próximo da planta, né? Tá certo? Além de fornecer nutriente, vai manter o solo mais úmido, né? Vai melhorar a estrutura física do solo. Então a gente vai distribuindo, né, essa biomassa no canteiro aqui, tá certo? Isso realmente ajuda muito, principalmente essas plantas que são muito exigentes em umidade, em fertilidade, né? Tá certo? Aqui já tem bastante folha de nim no meio do canteiro aqui, mas quanto mais matéria orgânica, né, melhor, tá certo? Então sempre tomando cuidado para não chegar muito próximo da planta, tá certo? Vou pegar mais um pouco ali, para a gente terminar de fazer essa adubação. Então serve de cobertura morta, né? Só que tem que, como é leguminosa, essa cobertura vai ser decomposta rapidamente e liberar os nutrientes para o solo, né? Mas esses ramos mais lignificados vão ficar aí, vão servir também de cobertura morta, de matéria orgânica, né? E uma planta que nem o beijo, né? Que exige uma boa fertilidade, muita umidade, né? Se você trabalhar só com adubo químico, vai ser difícil, porque o solo vai ficar compactado, né? Então, na realidade, esse manejo de fazer essas adubações de cobertura com biomassa seria uma prática também bem interessante no caso aqui. A gente vai distribuindo, né? Por isso que é importante a gente picar, né, o material lá com o facão, para ficar mais fácil para distribuir depois nos canteiros. Tá bom? De tempos em tempos a gente vai fazendo isso, né? E isso vai melhorando a fertilidade do solo, a física do solo,
retenção de umidade do solo, né? E com certeza vai favorecer o desenvolvimento dessas flores aí, ok? Bom, pessoal, aproveitando ainda, né, a biomassa que a gente fez o manejo lá na horta, a gente também vai adubar aqui uma planta de aceroleira, né, para vocês verem, né, como que o local que a gente coloca o adubo verde e tudo mais. Então nós temos aqui uma acerola, nós estamos mais ou menos em meados de abril, a acerola vai produzir um pouquinho mais, até mais ou menos meados de maio, depois ela entra num período de quiescência, né, ela pode até produzir se você irrigar, mas a gente corta, a gente não irriga, não faz nada. Então ela vai entrar num período de pouco crescimento vegetativo e muito pouca produção. E aqui a gente tem praticamente a última safra de acerola, né? Então a gente vê aqui, ó, essa planta aqui é uma planta que foi propagada por estacas, né? Isso aqui foi numa propriedade de um colega, né? Então a gente vê uns frutos, né, de acerolas bem grandes, né? Mas isso é genética, não é só os tratos culturais em termos de adubação, não. A genética diz tudo, né? Se você tem uma planta de acerola geneticamente com fruto pequeno, não tem como você fazer com que esse fruto cresça muito. É lógico que se você deixar menos ramos, né, adubar melhor, a planta vai dar um fruto um pouco maior. Mas isso mais é a genética mesmo. Então essa acerola aqui é uma acerola muito gostosa, é uma acerola firme, mesmo depois de madura ela fica bem firme, né? Então é bem interessante, então por isso que a gente fez a multiplicação dessas plantas que a gente achou bem interessante, tá certo? Então aqui a gente vai, e quando a gente faz a adubação verde em fruticultura e adubações minerais, orgânicas também, a gente faz geralmente na projeção da copa da planta, tá certo? Então como é que a gente faria aqui, né? A gente iria distribuir, nós vamos distribuir, né, os adubos verdes na projeção aqui da copa da planta. Então, em fruticultura, é dessa forma que a gente faz, tá certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que essa aceroleira, né, ela está num porte relativamente bom, que dá para colher todos os frutos, né? E se a gente andar para cá, essa aqui também num porte bom, tá certo? E essas aqui já estão num porte mais elevado, né? Tá certo? E a última ali, um porte bem alto. Então, como a planta entra agora num período de repouso, de pouco crescimento vegetativo, daqui mais ou menos um mês, mais ou menos, nós vamos mostrar para vocês como realizar a poda da aceroleira. A acerola não suporta a poda drástica, né? Então a gente vai mostrar para vocês num próximo vídeo aí, ok? Bom, pessoal, aqui a gente está na outra área da propriedade, que é o pátio de compostagem, né? Eu já mostrei em outros vídeos, né, que a gente plantou alguns renques de guandu misturado com leucena, com mamona, né? E aqui a gente tem as plantas de guandu já no início de florescimento também. A gente já está fazendo composto orgânico com eles, inclusive a gente preparou um vídeo que a gente vai lançar essa semana ainda sobre compostagem com biomassa de leguminosa, né? Passo a passo no campo, como que é feito, né? Então esse vídeo vai ser lançado essa semana. E aqui a gente tem interessante aqui, ó, o guandu, né? Isso aqui foi multiplicação por sementes, a gente já vem multiplicando a semente, como eu comentei, mais de 5 anos na propriedade, e de vez em quando surge uma planta diferente, né? Então essa planta aqui, ó, tá certo? É uma planta bem diferente das demais, né? Então parece que ela tem um potencial maior de produção de biomassa, é uma planta com a copa mais estreita, né? Provavelmente com uma maior capacidade de produção de biomassa, porque você vai poder adensar mais o plantio do guandu. Então a gente vai observando isso, vai tirando essas sementes, né? Multiplica para ver se realmente vai acontecer isso, né? Então a multiplicação por sementes tem essa vantagem. Então a gente está vendo aqui o guandu, tá certo? Outro renque de guandu lá, tá certo? A gente está sempre manejando e aqui a gente está fazendo a compostagem usando o guandu como fonte de nitrogênio na compostagem. Então, tem um vídeo específico sobre isso, né? Mas mostrando
que a gente usa o guandu também para adubação de forma indireta, porque a gente usa na compostagem e depois essa compostagem a gente vai utilizar nas adubações de plantas, tá? Então essa é uma outra vantagem do guandu. E quando a gente faz a compostagem, a gente também usa a mesma técnica que a gente usou lá, né? Tenta dar uma quebrada, né? Nele aqui, né? Tá certo? Para ficar mais fácil de decomposição. E aqui, como a gente não tem muito tempo de fazer uma pilha num único dia, a gente vai fazendo isso. Junta um pouco de folhada, de capim seco, né? Depois molha, depois coloca um pouco de alguma biomassa leguminosa, até a pilha chegar no tamanho ideal, como aquela pilha ali, que a gente já fez, né? Já cobriu ela com palhada, né? Então é uma compostagem que ela vai sendo feita de acordo com a disponibilidade de tempo nossa, tá ok? Bom, gente, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos, né? Hoje está se falando muito em agricultura regenerativa, inclusive agricultura regenerativa em grandes propriedades, né? Tá certo? E os princípios dessa agricultura, as práticas utilizadas são o quê? Integração lavoura e pecuária, com rotação de culturas, principalmente com rotação com leguminosas, né? Integração lavoura, pecuária e floresta, sistemas agroflorestais, plantio direto, tudo isso ajuda, né, na sustentabilidade do sistema de produção. Então é realmente muito interessante, tá certo? Então a agricultura regenerativa, ela tenta potencializar os recursos a nível de propriedade, né, para você depender menos de insumos externos. E as leguminosas como o guandu é bem interessante, porque o guandu, como ele tem esse porte maior, né, ele tem um sistema radicular bem profundo também, e várias leguminosas, né? Então ele consegue ir mais profundamente no perfil do solo, pegar aqueles nutrientes que estão na parte mais baixa, incorporar na biomassa, né, além da fixação do nitrogênio que está no ar, né, e trazer essa biomassa para cima. Então você consegue puxar aqueles nutrientes de baixo para a superfície do solo, porque muitas das culturas não têm essa capacidade de penetrar o perfil numa área muito baixa. Então você tem essa capacidade de ciclagem de nutrientes. E isso reduz muito a necessidade, né, de adubações. E além disso, né, você tem esses benefícios de física do solo, maior retenção de umidade, maior atividade microbiana. A gente já falou em solo supressivo, né, com solo maior atividade microbiana, tem a menor possibilidade de você ter um patógeno de solo de forma mais séria, né? Então tudo isso. E o outro ponto interessante da agricultura regenerativa é que os solos brasileiros geralmente são solos bem profundos, né? Tá certo? Então na realidade a gente tem uma caixa de reserva de nutrientes bem profunda. Como as culturas não conseguem muito lá embaixo, então se a gente tiver algumas plantas que fazem esse trabalho, pega esses nutrientes que estão na parte mais baixa e a gente traz para a superfície do solo para beneficiar as culturas, isso também é outro ponto muito interessante, tá certo? Então a gente está falando hoje sobre o guandu, mas a leucena, né? A glericídia, a crotalária, são várias plantas leguminosas, né, que podem fazer esse serviço e realmente permitir que a gente trabalhe com agricultura mais sustentável, tá ok? Então por hoje é só, muito obrigado e até um próximo vídeo.